Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos para a palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos ver aqui se o tempo me ajuda. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro histórico de 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre oportunidade, sobre missão, sobre chamado, sobre visão, sobre propósito. Amém? Glória. Hoje é culto de missões, então eu estou tentando aqui, eu vou tentar aqui trabalhar com vocês aqui. Amém? Aleluias. Você pode se colocar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Quero agradecer aí os irmãos da sonoplastia que passaram aí o vídeo. Glória a Deus. Eu vou estar passando alguns versículos e aí vocês possam aí a sonoplastia que essa nos ajudar. Glória a Deus. Todos têm? Amém. Aleluias. Esse texto, irmãos, ele é bem conhecido. História de Saul, a história de Davi. Eu quero tirar algumas lições aqui desses dois personagens que serão os personagens centrais aqui da mensagem. Ainda que eu venha talvez mencionar algum outro personagem, mas o personagem central da mensagem vai ser a oportunidade de Saul recebeu e a oportunidade que Davi recebeu. Amém? Vamos ler o texto que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus, acabamos de ler a tua santa, errante palavra. Pedimos ao Senhor nessa noite que fale aos nossos corações e ministre e complete essa palavra aos nossos corações. Que venhamos sair daqui entendendo, ó Pai, o chamado, a missão e o propósito que o Senhor tem para nós. Que nós não venhamos perder as oportunidades que nos são dadas, mas que venhamos, ó Pai, honrá-lo, obedecendo a tua palavra e a tua vontade, ainda que não venhamos a entender. Seja exaltado o teu nome neste lugar. E a igreja diga amém. Amém. Toma teu assento, por gentileza. Deus está preparando o ambiente para aqueles que o obedecem. Amém. Vou repetir para você. Eu creio em um Deus que, ao longo de toda a história, está preparando o ambiente para os seus escolhidos. Um ambiente, às vezes, quente por demais, perigoso, mas que o propósito dele será cumprido. Amém. Deus, Ele nos chama, Ele nos vocaciona, Ele nos escolhe. Não porque temos qualidades, não porque somos eloquentes. Ele nos chama, Ele nos escolhe, porque é Ele que vai nos capacitar. E a gente percebe isso, Ele escolhendo homens, mulheres, indoutos, os capacitando, dando virtude, dando graça,
para que eles pudessem anunciar as boas novas. O Evangelho da transformação. Ele nos chamou para evangelizar. Ele te deu uma missão. Ele te escolheu. Por isso que Jesus ele vai dizer no capítulo 15 do Evangelho de João, verso de número 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei e vos dei um nome, a fim de tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o Pai possa vos fazer. Então Ele nos escolhe, Ele mesmo nos capacita, mostrando para nós que nós não temos muita coisa para oferecer. E Ele requer de nós, Ele espera de nós, o céu espera de nós a obediência. A obediência ao chamado, obediência à missão, obediência àquilo que Ele está esperando que nós venhamos exercer. Deus nos escolhe e espera que nós venhamos ser filhos obedientes. Você como pai, você também espera que os seus filhos sejam obedientes. E é isso que o céu espera. Eu te chamo, te escolho, te escolhi, te vocacionei. Você não tem muito, tudo é meu, sou eu que faço. E eu quero que você participe dos meus projetos no céu. Você pode dar glória a Deus por isso. É motivo de ficarmos felizes, é motivo de nos alegrarmos, porque Ele nos chama, nos escolhe, a fim de que venhamos participar dos planos celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Ele espera de nós, Ele está nos dando oportunidade. Oportunidade. Você quer fazer parte dessa obra? Você quer fazer parte como Paulo fez? Quer fazer parte como Pedro fez? Quer fazer parte como Jeremias fez? Você quer verdadeiramente ser meu discípulo? Então obedeça a minha palavra. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então é um Deus que Ele olha, dá oportunidade, como você dá oportunidade para alguém que chega na sua empresa, ele pede um emprego, você dá oportunidade. Ele já está com você, trabalhando, aprendeu, e você espera que ele então possa agora, já que aprendeu, já conhece a missão acerca daquele ofício, que ele agora possa ir lá e executar aquilo conforme aquilo que ele aprendeu. Você o deixa ir ali e o coloca naquele local para ele exercer aquela função, porque você já está confiando nele. E talvez ele não siga a regra, num determinado momento da caminhada, ele deixa de seguir as normas. E você vai naturalmente não enviá-lo da próxima vez. Você vai procurar saber o acontecido. Você vai procurar entender o que aconteceu, porque essa pessoa não seguiu as normas. Justamente foi mencionado aqui no início do culto, de que o Senhor precisa ser o nosso piloto, aquele que conduz a nossa vida. E nós somos guiados, a igreja e o cristão, o discípulo do Senhor, ele precisa ser guiado e direcionado pela palavra de Deus. Amém. Ela é a bússola para as nossas vidas. Amém. Ela que nos direciona. Ela que faz a nossa família ser vitoriosa, a nossa empresa ser bem sucedida. Porque a palavra dele diz que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, abençoado seríamos. E abençoado é aquele que ele guarda a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor e entende o chamado de Deus. Glória a Deus. Deus nos chama, nos vocaciona, Aleluia, louvado seja Deus. nos dá uma oportunidade de fazer parte desse projeto. Ele tem uma missão para nós, missão de anunciar as boas novas. Ele tem uma missão, e quando nós entendemos a missão, ele começa a revelar a visão para nós. Amém, aleluia.
Primeiro eu entendo a missão, recebo a missão, aceito ser discípulo, e então a visão aparece. Glória a Deus. Porque quem tem missão, ele tem um propósito, ele tem uma visão. O dono, aquele que vocacionou, ele é Senhor e ele tem um propósito. Ele chega para nós como Senhor e ele diz: olha, eu estou te escolhendo, estou te dando a oportunidade, mas você tem que fazer exatamente da maneira que eu quero. Porque senão, não vai ser bem sucedido. Não é isso que o Senhor fala para Josué, após a morte de Moisés, no capítulo 1 do livro histórico de Josué? Olha, da mesma forma que você viu, Josué, que eu fui com Moisés, o meu servo, serei contigo. Mas para isso você tem que guardar a minha palavra, como ele guardou. Meditar nela de dia e noite, para que você venha ser bem sucedido em tudo que fizeres. E aonde colocar a planta do teu pé, eu darei vitória. Vocês vão e eu vou com vocês. Então, a gente precisa olhar para isso e entender, como você sempre me ouve dizer aqui, que Deus, Ele está nos observando. Seus olhos não pisca, não tosqueneja o Senhor. Seus olhos são como chama de fogo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está vendo, ele está observando. Ou seja, o céu está de olho naquilo que nós estamos fazendo. O céu está observando. Talvez, o nosso nome não venha estar na lista dos homens, mas está na lista do céu. O Deus está vendo. Aleluia. E por isso nós precisamos fazer tudo com excelência. Porque o céu está nos observando. Porque nós podemos estar fazendo alguma coisa para o homem, e o homem não vai valorizar, não vai entender, mas o céu vai enxergar com outros olhos. O céu está vendo as nossas intenções. Então a gente vê na história Deus escolhendo homens, não pela sua capacidade, mas dando oportunidade. Abraão, Isaac, Moisés, Jacó, mulheres como Ruth, Noemi, Deus escolhendo. Pedro, pescador, Judas teve uma grande oportunidade de andar com Cristo, de ver milagres, de sentar à mesa, de participar da ceia. Então as oportunidades nós não podemos dizer que nós não as recebemos, porque nós recebemos, e hoje você está recebendo a oportunidade de poder servir a Ele, adorar a Ele com excelência. Esse Deus, Ele que nos escolheu, Ele tem uma missão. Da mesma forma que Ele mencionou para o Filho Jesus: olha, eu tenho uma missão, filho. E o Filho cumpre a missão. Ele cumpre o plano da salvação. O propósito era salvar. Mas para isso ele teria que se entregar, morrer. Então o perigo disso aqui, é necessário nós entendermos que a missão, ela é perigosa. A missão não é simplesmente em um lugar aconchegante. A missão, ela nos leva por caminhos do vale da sombra da morte. Ou você acha que os missionários que estão no campo não enfrentam adversidade? Tantos outros cidades ou países que aí enfrentam guerras, missionários estão sendo mortos. Às vezes o caminho vai ser caminhos difíceis, situações de adversidade que você aceitou, que muitos aceitaram. Você olha para a história, aceitaram o convite. Você olha para Paulo, aceitou o convite, anunciou as boas novas, mas ele foi perseguido, açoitado, preso. Quantas vezes? E a sua última escrita fala
quando ele escreve a 2 Timóteo, a sua última carta ali, ele está dizendo: combati o bom combate. Combati o bom combate, detalhe. O combate foi bom. As perseguições, os problemas, as adversidades, porque parece que o evangelho não pode se enfrentar a adversidade. E não é verdade. Mas ele olha para a adversidade e diz: foi bom. Porque as adversidades, irmãos, extrai de nós amadurecimento, extrai de nós ferramentas ou habilidades que nós mesmos não sabíamos que tínhamos. Verdade, Deus. Aleluia. Ele consegue mexer com a gente, com a nossa estrutura. Quando a palavra do Senhor diz: eu digo ao fraco, você é forte. O céu olha diferente. Amém. O céu trabalha diferente. Aleluia. O céu vai usar um menino como Davi, nós vamos mencionar, para que vencer um gigante. É assim que o céu trabalha. Mas para isso eu preciso entender que o chamado requer situações de adversidade, dias difíceis, choro, perseguições, assolações, adversidade. Elas virão. Mas eu preciso olhar para o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada a mim, não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. Está olhando para você. Aleluia. Nós não podemos perder essas oportunidades. Deus vai dar oportunidade para Saul. O Samuel que nós estamos vendo aqui, o profeta, juiz e sacerdote, filho de Ana, ele vai ser o último dos juízes, porque o povo está querendo um rei. E lá no capítulo 9 de 1 Samuel, capítulo 10, você vai perceber quando Deus vai dizer: olha, unge Saul a rei. O povo quer um rei. Ainda que não é esse o desejo, mas eles querem dar um rei a eles. Saul está tendo uma oportunidade. Saul está tendo uma oportunidade como nós estamos tendo, irmãos. Oportunidade de ser rei sobre uma nação. Oportunidade de sermos sacerdotes. Oportunidade que Deus nos chama de soldados. Oportunidade que Deus nos chama de embaixadores. Imagine isso. A oportunidade que Deus nos dá para que você, em nome dele, expulse demônios. A gente percebe que Deus chama, sim, Saul, e vai ser o primeiro rei de Israel. Vai reinar por 40 anos. Ainda que, logo no princípio, ele vai ser rejeitado por Deus. Não a pessoa de Saul, entenda isso, porque Deus não está rejeitando Saul, Deus está rejeitando os comportamentos de Saul. Porque quando eu desvio dos princípios de Deus, estabelecido por aquele que tem a missão, me deu uma missão, ele coloca outro no meu lugar. Ele escolhe outro para exercer a função, porque a função, a obra não vai parar. Oh, vocês estão entendendo? Amém. É por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer que Deus é a videira, o Senhor é o agricultor e ele é a videira. Deus, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E o que ele está dizendo com isso? Que o pai vai podar. É melhor ser podado do que ser arrancado. É melhor suportarmos a poda, a correção, a instrução, o ensino. E é isso que Saul não entendeu. Saul é escolhido, mas Saul ele começa a cometer erros. Saul ele vai ser rejeitado. Saul ele acha que o sacrifício vai agradar mais a Deus do que a obediência. E Deus quer a obediência. Não adianta aceitar a missão e depois, no decorrer da caminhada, começar a querer fazer do nosso jeito. Está entendendo o que está acontecendo com Saul?
Está entendendo o que acontece com muitos cristãos, muitas pessoas? Deus escolhe, Deus chama, Deus vocaciona, Deus está abençoando, Deus colocou como rei, colocou no trono, está sendo a mão de Deus está sobre ele, mas em um determinado momento ele não quer mais ouvir a voz daquele que o vocacionou. Meu Deus. Aí não tem. Está entendendo? Ele acha que agora ele pode tomar decisões, Saul. Não, eu ofereci um sacrifício. O Samuel não estava chegando em um determinado tempo. Ei, você não foi chamado para oferecer um sacrifício. Você tinha que obedecer e esperar. Eita Deus. Então Saul, ele começa a perder as oportunidades. Saul está dentro da oportunidade, mas ele vai terminar mal. Você conhece a história? Saul finaliza sendo rejeitado, não ele, mas as atitudes dele, porque Deus agora está olhando para um rapaz que está no pasto. Porque a missão, ela não para. Não adianta eu fazer bico, não adianta eu ficar achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto, não adianta achar que eu vou para a caverna me esconder como Elias. Não, tem mais 7.000 que não se dobrou o seu joelho. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Saul, ele começa a tomar decisões sozinho, por conta própria. Ele decide agora, ele não espera. Ele está sendo envolvido com os embaraços dessa vida, como diz Hebreus capítulo número 12. Que devemos tomar o devido cuidado para não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo. Porque quando as coisas do mundo, olha, veja bem esse versículo, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas com perseverança, tomando cuidado com os embaraços, porque eu posso começar bem e terminar mal. É melhor, meu irmão, é melhor começar em Lodebar e terminar no palácio do que começar no palácio e terminar em Lodebar. Aleluia. Verdade, meu Deus. Eu posso ter começado no meio do caminho, mas o segredo é finalizar. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. É melhor o final do que o começo. Começa bem, mas daí a pouco se desvia. Começa bem, mas daí a pouco começa a achar que é dono do próprio nariz. E aí, você é propriedade do Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Se nós não entendemos que somos propriedade dele, que tudo que é meu é dele, eu não sou discípulo dele. Oh, glória. Eu sou uma pessoa sozinha. Pai, aleluia. Porque eu sou propriedade dele. Ele morreu pelos meus pecados. Então Saul, ele começa a fazer coisas erradas. Ele está dentro da oportunidade, mas ele começa a perder as oportunidades. Me assusta muito, meu irmão, quando eu vejo 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Quando Samuel chega para Saul e disse para ele: você agiu neciamente como um tolo. Você pôs tudo a perder, irmão. Sabe aquele chute no balde? Você pôs tudo a perder. Ai, Deus, você pôs tudo a perder, Saul. Se você tivesse obedecido como Deus te ordenou, como Ele te disse, não é que Ele não falou, Ele te falou, Ele te avisou, Ele te mandou o profeta. Se você tivesse obedecido, Ele teria confirmado o teu reinado. Está entendendo o problema de muitas pessoas? Tem uma missão, mas começa a fazer a missão sem a presença dele. Saul vai reinar sem a presença. Meu Deus, misericórdia. Por que, pastor, que Deus deixou? Porque Deus é misericordioso. Você está entendendo que não é nada contra Saul, é contra aquilo que ele está fazendo. É contra as atitudes erradas. É contra as precipitações dele. Então ele está dentro da oportunidade, não resolve agora fazer do jeito dele. E aí Deus está dizendo: você agiu neciamente, você fez o que é errado, Saul.
E agora o Senhor te rejeitou, capítulo de número 11 e capítulo 15, o verso 1 ao 3, o verso 11, você vai ver isso acontecendo. O Saul foi rejeitado por Deus, Bruno. Perdeu por atitudes erradas, por querer fazer do jeito deles, o descumprimento da missão. Não quis obedecer mais o dono da missão. Ei, a missão não é minha, a missão não é sua. A missão é do céu. A missão é de Deus. Você só é uma pessoa que Ele escolheu, um instrumento que Ele escolheu de barro. De barro, um caco de barro, que Ele te escolheu, te dando a oportunidade para fazer parte desse projeto. E às vezes queremos dar ordem para o dono, para o oleiro. Pode o barro dar ordem para o oleiro? Não é isso que Jeremias fala? Pode? Tem condições? Quem tem o domínio, o barro ou o oleiro? É o oleiro, é o Senhor. É Ele que modela o barro e faz um vaso conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Saul, ele está dentro da oportunidade, pega a oportunidade, é rejeitado por Deus. E Deus vai ser bem categórico em dizer a Samuel: eu já escolhi alguém para colocar no lugar de Saul. Um homem segundo o meu coração. Como que é isso? É alguém que vai cumprir os meus mandamentos. Alguém que vai fazer conforme eu estou dizendo. Se eu estou dizendo para a direita, é para a direita. Para a esquerda, é para a esquerda. E ele vai obedecer. É isso que Deus espera de nós. É disso que Deus espera da igreja. É isso que o Senhor fala conosco. Não se moldem ao sistema desse mundo. Não se moldem ao sistema desse mundo. Pare de achar que as coisas são normais. Pare de achar que tudo é normal. Não, você foi escolhido para ser luz. Você foi escolhido para fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o velho não se for, o novo não irá se manifestar. Tem coisas velhas que já foram. Samuel está triste, sim ou não? Nós lemos. Samuel ficou triste. Por quê? Porque Samuel ungiu Saul. O Espírito do Senhor estava sobre Saul quando ele foi ungido. Ele foi para o arraial dos profetas. Ele foi cheio da presença de Deus. Mas agora o Espírito do Senhor se retirou dele. Samuel está triste. E aí o Senhor diz para ele: Samuel, por que estás ainda insistindo com aquilo que eu rejeitei? Ele não vai obedecer. Meu Deus. Se o velho não for, o novo não aparece. E Deus tem algo novo para fazer. Precisa abrir mão daquilo que não é propósito de Deus. Você precisa abrir mão daquilo que não é propósito de Deus para a sua vida. Isso está atrapalhando o plano de Deus para a tua vida. Entenda isso, você precisa saber da missão que Deus te deu. Ela é muito mais importante do que projetos seus. Eu vou repetir isso. Porque quando mexe com a gente fica todo dolorido, todo cheio de coisa. Mas escute, os seus projetos, olha, ok, é bom, é bonito, bacana, mas os projetos de Deus é mais importante. Aleluia. Os pensamentos seus são mais altos do que os nossos. Seus métodos são diferentes dos nossos. E enquanto eu não entender isso e abrir mão daquilo que não é o propósito de Deus, isso está atrapalhando a missão de Deus na minha vida. Está me impedindo de ter a visão dos propósitos que Deus tem para mim. Muitas pessoas não estão vivendo o novo porque estão presas naquilo que Deus já rejeitou. Você já percebeu que tem pessoas que é difíceis? Elas não voltam, não se dobram. Mas o que eu posso fazer é orar, buscar, clamar. Mas se não quer dobrar, não é comigo.
o reconhecimento que essa pessoa precisa ter de quem é Deus. Deus estava observando Davi. Eu preciso acelerar aqui com vocês. Deus estava observando Davi no pasto, não no palácio. No palácio tem alguém agora endemoniado. E no pasto tem alguém cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No palácio tem alguém que perdeu a presença, que perdeu a comunhão. No pasto tem alguém que é excelente tocador de harpa, cheio da presença, que valoriza aquilo que foi colocado nas mãos dele para fazer. No palácio tem um Saul que não quer largar a coroa e nem o trono. No pasto tem alguém que não está pensando nisso, mas está valorizando a presença. Glória a Deus, aleluia. Ele não tem perspectiva, ele não tem sonho relacionado a trono, a reino. Só que a minha atitude faz com que o céu prepare um ambiente para mim. Nós não podemos ser como dizem por aí o camaleão, aquele réptil, que ele vai se adaptando com o ambiente. Só que ele se adapta com o ambiente, mas ele continua rastejando. Deus não te chamou para adaptar, Deus te chamou para destacar. Aleluia. Olha para o treinão de você foi chamado para destacar, não para se adaptar. O camaleão se adapta, mas continua rastejando. Deus te chama, te tira do pasto para você se destacar, porque você é escolhido dele. Glória a Deus. Saul, ele está no trono, vai reinar, mas sem a presença de Deus. Só que Deus está preparando um ambiente para colocar o Davi dentro do palácio. O texto que nós lemos fala que Deus enviou Samuel aonde? Na casa de Jessé. Porque ali ele tinha escolhido alguém. Só que passa os 7 filhos de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, 2 filhas. E o Davi está onde? No pasto. Aqueles que passaram até trouxeram um certo brilho aos olhos do profeta Samuel. Só que Deus vai dizer para ele: não são estes. Porque eu não estou olhando a aparência. Eu estou olhando o coração. Eu estou olhando o que ninguém está vendo. Eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu estou contemplando cada um. E o Davi que está lá no pasto vai ser introduzido diante deles. Por quê? O primeiro lugar que Deus quer te honrar, para quem é um escolhido, para quem quer galgar a missão e a visão e o propósito, é diante das suas famílias. Vou te falar. O primeiro lugar que Deus faz questão de honrar Davi é diante da sua própria família. Mostrando para todo mundo que ele era o escolhido de Deus. O segundo lugar que Deus vai honrar Davi é diante de todo o exército, diante do próprio Saul. Colocando ele diante do Golias. Deus prepara um ambiente propício para me colocar no propósito. Deus prepara um ambiente propício para mostrar que ele é na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Ele unge Davi no meio da parentela. Ele dá vitória para Davi diante de todo um exército de Israel,
do rei e dos filisteus. Eu tenho que finalizar. Eu vou ter que seguir ministrando essa palavra para vocês. Porque tem muita coisa boa aqui para vocês. Deus, Ele olha para um escolhido e diz: olha, a sua situação, na medida que você continuar fazendo a minha vontade, eu vou te colocar em lugares altos. Por quê? Porque talvez você já tenha recebido uma palavra de Deus, como essa palavra está sendo liberada aqui, e você vai voltar para sua casa e aparentemente talvez nada vai mudar, mas a palavra foi liberada para a sua vida. Davi recebeu a palavra, a unção, o óleo sobre a cabeça. Ele foi para onde? Para o palácio? Para onde, igreja? Foi para o palácio? Não, fala comigo, foi para o pasto. Ele foi ungido do rei pelo profeta Samuel. Mas ele voltou a fazer o quê? O que ele fazia outrora. Porque Deus, Ele não vai simplesmente arrancar Saul de lá. Deus está permitindo situações. Deus está trabalhando na vida de Saul. Deus está trabalhando na vida de Davi. A palavra não corresponde com aquilo que ele está fazendo, mas ele tem a palavra. E Deus está preparando o ambiente. Preparando o ambiente. O ambiente não condiz, mas eu continuo fazendo a vontade de Deus. Davi não está murmurando, Davi não está reclamando. Não, Davi está quieto, até que Deus leva ele para tocar harpa no palácio. Ei, quem te coloca no palácio e quem tira Saul é Deus. Quem vai fazer por você é Deus, mediante aquilo que você está fazendo para Ele. Só que você precisa estar preparado. Eu termino aqui. Por que Davi chega no palácio para tocar harpa? O texto vai dizer que alguém vai dizer assim: um dos filhos de Jessé é um menino guerreiro, sisudo, bom, tocador de harpa e toca com excelência. O que é isso, irmã Jane? É estar preparado mesmo quando eu não sou necessitado. Você quer estar no lugar que Deus quer que você esteja? Você primeiro já precisa estar preparado. Porque o ambiente vai ser preparado. Mas se você não estiver preparado, como que Deus vai te colocar lá? Eu vou fechei aqui. Aleluia. Nós vamos continuar isso. Glória a Deus. Sai daqui nessa noite, nesse culto de missões, entendendo que oportunidades não se pode perder. Você recebeu aquela palavra do Senhor? Guarda ela. Te prepara. O ambiente está sendo preparado para você estar lá. Mas você precisa crer, precisa estar preparado. Você precisa olhar para você e não olhar para o lugar. Olhe para aquilo que Deus já falou para você. Não olhe para o lugar. O lugar não condiz, mas a palavra é mais poderosa. Glória a Deus. A missão é mais importante. A visão vai ser revelada e o propósito vai acontecer na tua vida. Tem pessoas que não estão entendendo, mas tem do teu lado alguém que Deus está vendo um grande potencial. Olha para quem está vendo. Tem potencial aí. Talvez você não está enxergando, mas te prepara. Daqui te prepara que o meu tempo está chegando. Aleluia. Oh, aleluia. Deus está vendo potencial em você. Ele está olhando para você e dizendo assim: eu vou te colocar você dentro do meu propósito.
Mas não perca as oportunidades, não faça como Saul. Às vezes a gente está caminhando bem e de repente a gente começa a trocar aquilo que Deus confiou em nós. E depois queremos reclamar. Depois queremos dizer adeus. Continue caminhando. Continue fazendo o que você começou lá atrás, certinho. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Oh Deus, nessa noite, Pai, Glória a Deus. eu oro ao Senhor. Deus, chega de perder a oportunidade. Eu ministro sobre a tua vida. Chega de perdermos oportunidades. Que venhamos, ó Pai, olhar para a palavra do Senhor liberada sobre nós. De entendermos que somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Ó Pai, que nessa noite nós venhamos, ó Pai, ser mais ousados e acreditar, Senhor, mais em nós, na tua presença em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essas mãos, abençoe, Senhor, esses braços para a peleja, para a luta, em nome de Jesus. Que venhamos, ó Pai, olhar para o que Davi fez. Que venhamos, seu Pai, entender a importância da missão, do chamado. Como é bom